Estamos de volta com o Shopcast, direto da Di Pietro Pizza Bar. Depois da vinheta, mais um conteúdo interessante para você. Comigo hoje o padre Jadilson Andrade. Ele está à frente da paróquia Santuário São José. Muito obrigado pela presença. Ô Jairo, obrigado pelo convite. É uma alegria muito grande poder participar, né, desse seu programa. É uma alegria muito grande poder contribuir, né, com a sua audiência. Eu que agradeço. O Shopcast é um bate-papo regado a chopp, mas o padre não bebe hoje, então vamos servir um suco de limão. Eu vou no chopp. Um brindezinho para a gente começar o bate-papo. Muito bem. Padre Jadilson, sobre a sua trajetória. Então, fique à vontade para falar então, Jairo, queridos internautas, eu nasci e me criei na zona rural, em um povoado Castanhal, Siriri, né? A minha vida toda foi na roça. Nisso nós tínhamos que trabalhar pela manhã, à tarde nós iríamos para a cidade estudar. À época não existia transporte escolar, tínhamos que andar 7 quilômetros, ida, 7 quilômetros para volta. Então a gente pensava, né, em algo. E nessa caminhada eu fui descobrindo também a minha intimidade com Deus, a minha devoção à Nossa Senhora, quando aí então acabei me apaixonando pela igreja, participando do movimento da Legião de Maria. Na Legião de Maria foi que eu descobri de fato a minha vocação, que Deus me chamava para o sacerdócio, nessas caminhadas para a Divina Pastora. Ano a ano nós fazíamos a nossa peregrinação e lá de fato eu pude descobrir, né, o desejo de ser padre. O senhor está há 4 anos à frente da Igreja São José. Isso, nós conseguimos, né, elevá-lo à categoria de santuário. Nesse período, né, a gente tem feito, né, alguns trabalhos onde de fato, né, a graça vai acontecendo. Nesse período celebramos os 100 anos e como, né, comemoração dos 100 anos, a paróquia recebeu o título de santuário. Ok. Qual a diferença de igreja para santuário? Igreja em si é o templo, né? Mas paróquia é todo um território paroquial e santuário não deixa de ser paróquia. Passa a ser santuário por ser um local mais visitado, por ser um local mais procurado, um local oficializado pela arquidiocese para as peregrinações, digamos assim. No período dos 100 anos, né, o Papa nos concedeu as indulgências plenárias, que são as pagas daqueles pecados, aquelas, né, obrigações que nós chamamos de penitência que não cumprimos, e aí então com as indulgências a gente recebia o perdão. Temos a vida sacramental. Diariamente nós temos 2 missas e temos as confissões, temos o sacramento do matrimônio, né, e aí como também as celebrações eucarísticas. Então acaba sendo um local de uma participação maior. Então, por isso então é santuário. É errado chamar de igreja, então? Não é errado. Pode ser chamado de igreja. Desculpe minha ignorância. Não. Entender. Pode ser chamado de igreja, sim. A referência é o quê? Igreja São José. Porque o nome hoje até ainda é novo, né? Santuário. Quando a gente vai pegar um aplicativo, que a gente já clica lá, um determinado aplicativo, já aparece Santuário São José. É interessante, né? A gente vai lá pegar um aplicativo e aparece já. Então assim, já vem como referência. Tanto que eu, muitas vezes eu uso. Hoje é mais fácil andar de aplicativo do que de carro, porque não tem onde estacionar. Exatamente. Então a gente clica lá, já aparece Santuário São José. Fica bem mais fácil. Antes de chegar ao São José, eu estive por 5 anos no sertão. A minha primeira paróquia, a cidade de Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, paróquia, e São Miguel do Aleixo, até então era capela. Fiquei com as 2 cidades, né? Então, no meu 2º ano, como pároco de Aparecida, isso em 2004, aí então eu idealizei a Romaria e graças a Deus continua ativa até hoje. O senhor é bastante querido. Oh, obrigado, viu? No santuário. A que deve isso?
Olha, Jair, eu acredito que quando a gente assume a missão, há 23 anos eu me tornava sacerdote. E eu escolhia como lema, eu coloquei até aqui na minha aliança, né? Não sei se vai enxergar, o meu lema. A gente escolhe o lema, e o lema que eu escolhi foi servo por amor. Servo por amor. Diante desse lema, eu procuro fazer valer a minha missão, me configurar a Cristo. E recordando uma grande frase, acolher bem, também evangelizar. E a gente procura acolher as pessoas que chegam ao santuário, a gente procura acolher aquelas pessoas que visitam. Para mim não há diferença se é pobre ou se é rico, eu não sei nem quem são as pessoas, acolho a todos. Antes de qualquer missa eu saio do primeiro banco até o último banco falando com todo mundo. Quem vai à missa na igreja de São José, no santuário de São José, vai então perceber que antes da missa eu saio falando com todo mundo no banco. Isso fez com que eu ganhasse um espaço, isso fez com que eu conquistasse o meu público. Porque, Jairo, dia de domingo, nós temos 4 missas, santuário é uma paróquia sem público, fixo, vamos dizer assim. Acaba sendo uma igreja transitória, né? Muitas pessoas gostam, muitas pessoas vêm, pessoas de fora, pessoas que realmente têm aquele compromisso de ir à missa aos domingos, mas muitas das vezes não tem uma comunidade, diferente de uma igreja de bairro, que acaba sendo comunidade de comunidade. E nós, para mantermos 4 missas, graças a Deus, né, aí o santuário cheio, e a outra capela, uma capela que nós temos, no Salgado Filho, também cheia, a gente só agradece a Deus e pelo fato de nós também sermos acolhedores, né? Eu, como reitor, e o Padre Aélio, o nosso cooperador, e graças a Deus a gente tem feito um bom trabalho, modesta parte. O fruto a gente viu na última festa de São José, a multidão que acorreu. Dom Josafá esteve conosco e ele ficou admirado, ele falou, não sabia que a festa de São José era tão participada. No dia 19 de março foram 5 missas, né? 7 da manhã, 10, 12, 15 e 17. E a igreja estava lotada. Então, a gente agradece de fato, né, essa experiência do acolhimento. O senhor tem irmãos? Sim, nós somos 7 filhos, interior, né, o povo é muito filho, né? Somos 7 e, né, graças a Deus, somos bem, vivemos bem, todos, né, nós hoje, 2 continuam no interior e 5 estão, né, espalhados, né? Um ano mora na cidade de Siriri e nós 4 moramos aqui em Aracaju. Todos são religiosos? Religiosos, digamos que todos são, mas assim, para frequentar a metade, né? De seguir adiante, professar uma fé, todos professam. Agora, assim, de fidelidade, nem todos estão fiéis à igreja, né? Mas estamos na caminhada. Mas aí sim vai, e a gente vai vendo essa experiência de fé. Jesus, quando se confraternizava com os apóstolos, ele bebia vinho, mas o vinho tinha álcool ou era só aquele fruto, a fruta, né, um suco de uva? Bom, pelo que nós sabemos, vinho, para ser vinho, tem que ter álcool. Até agora ninguém inventou um vinho sem álcool, já inventaram cerveja sem álcool. Agora vinho sem álcool eu ainda não conheço, então passa a ser suco, né? Então, quer dizer que tomava vinho, né? Então, o beber não é o pecado está naquilo que de fato você vai fazer após uma bebida, né? Um vinho, um drink, né? Você com sobriedade, você, né, com a consciência tranquila, você não está pecando, né? Uma mesa fraterna, a família reunida, não tem um porquê. Agora, se a pessoa já bebe com mal intencionada, a pessoa já bebe pensando no que vai fazer, quer falar algo e não tem coragem, vai então buscar um refúgio, aí a pessoa está fazendo errado, né? Então, o vinho da missa é forte, tem álcool, né? Forte que ele consegue ser conservado fora da geladeira. A gente abre um litro de vinho canônico e ele dura dias e dias lá, né? Todos os dias a gente bota um pouquinho e ele se conserva. Se for um tipo de vinho, o vinho comum acaba estragando, né? Então é um sinal que tem álcool. Por isso que a gente não vai encher o cálice, né? Vai colocar um pouquinho aí. Então, para depois de 4, 5 meses, você não está aí meio grogue, né, Jair? É verdade, é verdade.
O senhor esteve em um momento difícil, passou por um momento difícil, adquiriu a Covid-19. Como foi? Então, bem no ápice da pandemia, início de 2020, isso, né, a gente com muito medo. Eu recordo que no dia 19 eu celebrei a festa de São José lá no Santuário Bugio. Nós tínhamos, né, uma devoção, criamos a festa de São José na comunidade do Bugio, no Santuário de Nossa Aparecida. Encerramos a festa. Quando foi, isso era uma quinta-feira, quando foi no dia 21, no sábado, aí recebemos o comunicado que deveríamos fechar a igreja. Foi um desespero muito grande, estava com obra. De que ano isso? 2020. 2020. Estávamos com obra, ampliação do santuário, a torre sendo construída. E eu fiquei muito assustado com a pandemia, com a Covid. Nossa, eu tinha muito medo, mas tínhamos que abrir para conseguir, né, acolher aqueles que chegavam para devolver o dízimo, porque tínhamos que pagar as contas. E quando a pessoa se aproximava, eu corria com medo. Mesmo com tanto medo, acabei sendo infectado, né, em maio. Ainda não se tinha vacina, e aí então fui infectado. E realmente foi uma situação muito grave, e podemos dizer gravíssima, porque por 12 dias eu fiquei hospitalizado, por 12 dias eu estive na UTI, né, uma situação bem delicada, mas graças a Deus, né, não precisei ser entubado, mas, né, a minha pressão subia, eu era um pouquinho mais cheio, né? À época eu estava pesando, mas o senhor pesava quantos quilos? 135, mais ou menos. Hoje eu estou com 87, 85, 90, então fica assim, né? Lutando um pouquinho, acabei, né, de vir do médico, né, mostrei os exames, houve um ganho muito bom de massa, né? Então a gente fica muito feliz, diminui um pouco a gordura, e aí então depois de fazer alguns exercícios a gente vai ganhando, né, aí massa magra, né? Então isso é uma alegria. E eu fui infectado, mas graças a Deus consegui sair. Depois, interessante, Jairo, que o médico que me recebeu, né, no dia que eu dei entrada, né, doente, aí dias depois eu voltei com outro problema, né? Saí, recebi alta, fui para casa e durante a recuperação apareceu um probleminha. E eu voltei para a urgência com esse probleminha para, né, ser consultado. O médico que me recebeu para a Covid, quando ele me viu, esse homem tomou um susto, porque ele pensava que eu tinha morrido. Aí ele: padre, você está aqui? Eu pensei que você tinha morrido. Pois é, não foi dessa vez, graças a Deus. Então assim, foi porque a minha situação era preocupante. E o interessante é que uma médica não trabalhava no hospital que eu estava hospitalizado, mas ela era amiga dos médicos, ela pedia: não entube o padre, não entube, não entube, não entube. A minha pressão lá em cima, mas graças a Deus a saturação não baixava. Por isso que eu não fui entubado. E um médico infectologista muito humano, Dr. André, né, muito humano, e ele com aquele cuidado: padre, vamos fazer tentar pronar, vamos tomar muito líquido, coma bem, se alimente, mesmo sem vontade, se alimente, para o senhor sair dessa. E graças a Deus, né, graças ao cuidado daquela equipe, eu inaugurei a UTI, posso dizer o do hospital? Pode, claro. Eu inaugurei a UTI, né, do Hospital Gabriel Soares, né? Então eu inaugurei a UTI de Covid. E realmente assim, a equipe muito humana, muito sensível, liderada por Dr. André, infectologista, né? Então graças a Deus, e aqui nós estamos, né? Outros padres também passaram por momentos críticos. Sim, o padre Marcelo teve Covid, o padre João Batista, que não resistiu, acabou falecendo. Depois tivemos o padre Damião, o padre Valdes, que quase morre também, né, por 2 vezes. O padre Valdes teve que ser entubado. Então assim, foi uma doença muito perversa, né? Então, Jairo, quando um amigo nosso que trabalhava na CNBB, um padre, foi feito um levantamento dos padres que tiveram Covid, sim, no Nordeste 3, né, que corresponde à igreja
de Sergipe, no caso a Diocese de Sergipe, a Diocese da Bahia chamamos de Nordeste 3, e aí então a minha foto ficou estampada na página da CNBB, né? Os padres com Covid. Então eu fui o primeiro, né? E tem esse rapaz ficava assustado, mas graças a Deus estamos aqui contando história, né, Jair? Gosta de pizza? Gosto sim. Aqui na Di Pietro, a pizza é uma das melhores de Sergipe. Conhece a pizza daqui? Conheço sim. É maravilhosa. Atesto. Como é que está a fé do sergipano, padre? Jair, eu acredito, né, que o povo de Sergipe é um povo religioso. O povo de Sergipe é um povo religioso por excelência, podemos dizer. A gente tem diversas manifestações religiosas e a gente vê que o povo não arreda o pé. Na dimensão, né, devocional, na dimensão sacramental, o povo de Sergipe é religioso. A gente vê as peregrinações, Divina Pastora, uma multidão acorre. A devoção à Irmã Dulce, hoje em Malhador, né, o padre Adeilson criou uma romaria, uma multidão no mês de agosto. A gente olha Nossa Senhora Aparecida, lá no sertão, a peregrinação que eu criei. A gente olha a peregrinação aqui no Bugio, saindo do Siqueira para o Bugio, uma multidão. A gente olha a festa de São José, aqui no bairro São José. A gente olha outras, né, romarias, a de Senhor dos Passos em São Cristóvão. Aí a gente desce um pouco lá para o sertão, a gente vê a região da Diocese de Propriá, a festa do Bom Jesus de Navegante, a gente vê as festas de tantos, né, padroeiros, e o povo realmente tem uma demonstração de fé muito grande. O povo de Sergipe é religioso e é acolhedor. A gente tem que realmente bater palmas para o nosso povo, porque é um povo temente a Deus. Padre, fala em sucesso, meu pai, Jairo Alves de Almeida, que o senhor conhece bem, mandou um forte abraço. Oh, obrigado. Ali é um homem de Deus, é um homem, né, um homem que a gente tira o chapéu para o seu pai. Obrigado. Um homem culto, um homem religioso, um homem, Jairo Alves, quando a gente fala em qualquer tema, aquele homem sabe. É um homem que sabe entrar, é um homem que sabe sair, é um profissional do jornalismo e realmente não tem sinônimo para dizer que de fato é o seu pai. Então retribuo aí, então, a ele o meu afeto, o meu carinho, diz que eu sou um grande admirador de Jairo Alves. Obrigado, transmitirei o recado. O senhor já passou por várias paróquias, várias igrejas. Hoje estamos em 2026. Quando o senhor começou fazendo a comparação com os dias de hoje, o senhor pode nos dizer? Então, eu quando me ordenei, eu assumi a paróquia em 2003, assumia o sertão, as paróquias de Nossa Senhora Aparecida e São Miguel do Aleixo. E a gente chegava a paróquias tímidas, pequenas, mas eu aprendi uma coisa, né? Quando a gente se espalha para se juntar é complicado. E a gente tem que fazer valer. E aquela pequena comunidade, eu conseguia visualizar um crescimento. Aí foi quando surgiu a ideia de se criar a Romaria. Então eu fiz o quê? Escrevi uma cartinha para o arcebispo de Aparecida do Norte, o cardeal, né, ali então Raimundo Damasceno. Fiz uma cartinha pedindo uma réplica da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Essa imagem chegou, eu então me reunia com os padres do Agreste, até então chamava-se Agreste, aquelas paróquias que fazem parte daquela região de Itabaiana, e aí fizemos uma escala. Olha, a imagem de Nossa Senhora Aparecida vai visitar a sua paróquia, de tanto a tanto. A imagem vai para tal cidade. Então, digamos, hoje vai para a paróquia de Padre Jairo. Então amanhã Padre Jairo vai, depois de uma semana, vai entregar na paróquia de Padre José. Isso o povo foi criando uma devoção, um amor a Nossa Senhora, onde as caravanas eram formadas. Com isso, agora nós vamos fazer a nossa romaria.
Eu preparei todo o setor, preparei todo o agreste, que antigamente chamava setor agreste. Eu preparei as paróquias. Aí quando vi que realmente por estar preparada agora a festa, nós vamos fazer uma romaria no dia 12. Aí para atrair, né, o povo, a gente começou a distribuir água. Nós enchíamos as garrafas, né, PET de água, e aí então alguém ficava distribuindo para atrair. O primeiro ano a gente conseguiu dividir a rodovia, o segundo ano já foi um pouco apertado, o terceiro ano nós tomamos toda a rodovia. E aí, no primeiro ano que aconteceu a romaria, no dia seguinte o presidente da Câmara chegou em minha casa, bateu a porta logo cedo: padre, o senhor colocou a Aparecida, né, aí no meio visível. O senhor vai receber o título de cidadão. E me deram o título de cidadão, porque disse que a gente conseguiu alavancar o nome de Nossa Senhora Aparecida como cidade. E aí então a romaria cresceu e realmente é impressionante o tamanho que chegou. A mesma estrutura que nós criamos permanece. Saindo de Aparecida, eu fui para a Barra dos Coqueiros. A festa da Barra dos Coqueiros era também timidazinha. Eram 9 noites. Nós colocamos para 13 noites, mais o dia festivo. Antes de começar a festa, fazíamos um momento cultural. Levávamos aí então corais, inclusive a orquestra sinfônica, por 2 vezes eu acabei levando. E o mês de novembro, nós começávamos no dia 1º de novembro, visitando todos os povoados com a imagem da padroeira. Chamávamos de Caravana da Fé. Isso movimentou, e a festa de Santa Luzia hoje é uma imensidão. E a nossa marca lá no Bugio foi a dimensão social, foi a construção da fachada, a construção do salão do Centro dos Romeiros, a Capela das Promessas, a reforma da casa paroquial. E quem for ao Bugio vê lá a torre, né, que foi uma marca nossa. Então, por onde nós passamos, nós conseguimos fazer, e acima de tudo vivendo a dimensão do acolhimento. E aqui estamos nós hoje, há 4 anos, fazendo acontecer aqui no Santuário de São José. O senhor, no início, se inspirou em alguém e ainda se espelha nessa pessoa? Então, em algum padre, bispo? Os padres, à época, foram padres bons, né? Em Siriri, padres amigos. Tivemos o padre Juarez, um cara muito simpático. E depois o padre, assim, muito, né, que chamava atenção, o padre Jerônimo Peixoto, então pároco. E um padre que muito me inspirou, hoje bispo, Dom Genivaldo. Trabalhei com Dom Genivaldo e realmente assim a gente tira o chapéu, um cara muito doado, um cara que não media esforços para ir a um velório, não media esforços para ir, né, ao hospital, visitar um doente. Então assim, eu copio muito Dom Genivaldo, né? Então Dom Genivaldo, o senhor acaba sendo um modelo para nós. Então a gente procura aí de fato viver. E, né, como santo, eu tenho uma devoção muito grande a São José, né? São José, quando a gente estuda São José, né, a gente procura imitar suas virtudes. Sou apaixonado por São João Paulo II e a nossa irmã Dulce. Então a gente acaba se espelhando, né? E um dia eu dizia: será que eu vou ser padre de uma paróquia dedicada a São José? Aí ele me trouxe. Quando eu terminar meus estudos, eu dizia: eu quero ser padre de uma paróquia dedicada a Nossa Senhora. Nossa Senhora me leva lá para o sertão. E como surgiu o convite para o Santuário São José? Então, quando eu estava finalizando a minha missão, 6 anos se passaram no Bugio. Aí, com a pandemia, o bispo falou: nós não vamos fazer transferência esse ano. Então, vocês vão ficar mais 1 ano. E daí, eu era do conselho, venho para a reunião do conselho, né? E eu, até então, um padre dizia: você vai para a paróquia que eu estou. E eu já tinha até assimilado aquela ideia. Tanto que quando o bispo me falou: você vai para o São José, eu tomei um susto. Eu disse: não, é o São José. E eu realmente fiquei assustado. Porque um rapaz, um trabalhador da roça, né?
A vida toda trabalhou na Zona Norte. Trabalhou, né, em pequenas cidades. E vim para a Zona Sul, o famoso bairro São José. Eu digo, né, a você e digo aos nossos internautas que eu me assustei. Eu me assustei. Mas uma coisa eu sempre acredito, né, eu gosto de desafios. Então vamos fazer valer. Aceitei prontamente, né, chorei muito. Até um dia da minha posse eu briguei com São José. Por que me trouxe para cá? Mas São José, ele é danado. E São José, olha, tenha devoção a São José. Porque São José, ele não demora. E eu tinha que resolver uma situação impressionante. Eu chorando diante de São José, alguém me liga e diz aquilo que estava para ser resolvido acaba de ser resolvido. Meu Deus do céu. Como não se apaixonar por São José? Então, ide a José e encontrarei Jesus. Então, a gente tem que ter essa devoção. São José é nosso pai adotivo e, de fato, a gente tem que ter um amor, porque ele vai sempre nos levar ao seu filho. Então, para nós do santuário, a gente abre os braços para acolher a todos. E agradeço, de fato, a oportunidade em poder participar, né, desse seu bate-papo tão especial. Movido a chope e a suco de limão. Então, que Deus nos livre dos maus elementos e dos falsos profetas. Padre, que Deus abençoe. Muito obrigado.